Vamos orar e pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, esteja as tuas mãos sobre nós para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar da fúria dos nossos inimigos, do poder dos nossos adversários, da força do nosso pecado. Por favor, e essa mesma mão que está sobre nós para nos abençoar, para nos guardar, por favor, e as tuas mãos dirijam essas palavras que acabamos de ler do primeiro capítulo do livro de Juízes, para que possamos compreender a mensagem do Senhor que recebemos por meio dessas palavras, e que esta mensagem possa durar em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, o livro de Josué e o livro de Juízes são dois livros que estão tratando sobre a história da conquista de Canaã pelo povo de Israel. Enquanto que o livro de Josué, e a gente já ouviu as pregações no livro de Josué, narraram a entrada do povo de Israel em Canaã e as primeiras guerras de conquista, que levaram o povo de Israel para o centro de Canaã, para o miolo de Canaã. E a segunda parte do livro de Josué, como nós vimos também naquela ocasião, Josué providenciou a distribuição de toda a terra de Canaã entre as 12 tribos de Israel. Josué envelhece, morre e ficará a cargo das tribos, cada uma delas, seguirem com as guerras de conquista em nome do Senhor e assim destruir todas as nações cananeias, limpando a terra de Canaã dos ímpios cananeus e estabelecer o reino de Deus em Canaã. Eu não pretendo fazer a exposição de todo o livro dos Juízes, e nas próximas pregações deixarei isso mais claro, mas algumas pregações em alguns capítulos, mas que sejam suficientes para a gente entender qual é a mensagem geral do livro de Juízes, e com esse entendimento a gente pode aplicar a todos os ciclos de narrativas de acontecimento no livro de Juízes. Então qualquer história de juízes que você pegar, você já com esse entendimento, você vai aplicar isso sobre aquela história em particular e você então vai compreender basicamente a mesma mensagem aplicada em situações mais específicas. Então, já aqui nesse primeiro capítulo, nós podemos perceber o que vai acontecer no restante do livro de Juízes. Basicamente, o que o primeiro capítulo do livro de Juízes faz é registrar que Israel não foi capaz de obedecer a Deus no tocante ao mandamento de Deus para destruir todas as nações de Canaã. Essa desobediência que é colocada no capítulo 1, ela serve de base para o anúncio do castigo que Deus enviará à nação de Israel a partir do capítulo 2. Quando nós chegarmos no capítulo 2, o anjo do Senhor vai anunciar o castigo sobre Israel. Esse castigo é anunciado com base na quebra da aliança do capítulo 1. Quebra da aliança se dá, basicamente, aqui é bem mais específico, não está falando sobre todos os pecados de Israel, mas basicamente o pecado de não destruir as nações de Canaã. Porque a não destruição das nações de Canaã, além de ser a quebra da ordenança direta que Deus havia dado desde Moisés, passando por Josué, implicaria em várias outras quebras de termos da aliança. Por exemplo, a ordenança para destruir as nações de Canaã era para purificar a nação de Canaã do culto idólatra. Israel não faz isso. Israel permite que os cananeus continuem, portanto, a terra que deveria ser santificada para o Senhor continua a ser profanada pelo culto aos falsos deuses promovido pelas nações de Canaã. Então, o pecado de Israel de não destruir as nações de Canaã
incide em muitos outros pecados que serão desenvolvidos ao longo do livro. Mas no capítulo 1, o que está realmente sendo colocado diante de nós é o pecado da nação de Israel de não destruir as nações cananeias, e esse pecado incidiu na quebra da aliança, e por causa disso, então, no capítulo 2, nós veremos sobre os castigos da aliança que Israel sofrerá. E do capítulo 3 até o final, o que o livro faz é narrar várias histórias particulares, nas quais esse programa trágico, onde Israel se rebela contra Deus, faz o que é mau aos olhos do Senhor, e o Senhor vai lá e levanta uma nação para punir a nação de Israel. A nação de Israel se arrepende, Deus envia um Salvador. Durante o tempo em que esse libertador, chamado Juízes, eles estão vivos, o povo de Israel ainda permanece temendo a Deus, mas basta o juiz morrer e o povo de novo se entrega aos mesmos pecados. Isso num ciclo interminável, como uma espiral ascendente de apostasia, até culminar com o ápice dessa apostasia com Sansão. Nós vamos ver que no começo Israel, quando está sofrendo a opressão das nações estrangeiras, eles clamam ao Senhor, eles voltam atrás, eles reconhecem, mas quando chega na época de Sansão, eles já se acostumaram com a opressão e nem clamam mais por Deus. Mais uma vez veremos ali a providência de Deus na salvação, porque se Deus deixasse e esperasse que a nação de Israel clamasse por ele, a nação ali ia se acabar, porque já tinha chegado um ponto onde a apostasia em Israel estava generalizada, e os versículos 17 a 21, aquele exemplo, os exemplos finais da idolatria na casa de Mica e da morte da concubina do levita, são exemplos claros de como a nação de Israel tinha chegado ao fundo do poço. Se Deus não intervisse na nação de Israel, humanamente falando, elas iam se misturar com os outros ali e acabou-se a nação do Pai. Então isso realmente ressalta a soberania de Deus na salvação de pecadores, porque Deus tomou providência, Deus não ficou esperando pela nação de Israel chamar, pedir socorro a Deus, como nós também vimos hoje na pregação da manhã. Então essa é a estrutura básica do livro de Juízes, né? Esse espiral onde cada vez mais a nação de Israel vai se afundando na idolatria, na apostasia, até o período de Sansão. Que o período de Sansão é possível, não é muito claro isso, mas é muito possível que o período de Sansão coincida com o período de Samuel, por exemplo, que é a transição entre o final de Juízes e o início do período da monarquia. Provavelmente há uma sobreposição, embora são livros separados. Como também essa sobreposição acontece também entre o final do livro de Josué e o início do período de Juízes. Aqui há uma sobreposição também. Porém, tem uma coisa que chama a atenção, já aqui no capítulo 1, mas também no restante da narrativa, é que durante os quase 350 anos, que é o período dos juízes até o início da monarquia, em todo esse tempo, Deus se mostrou o mesmo Deus, misericordioso com os pecados do seu povo e fiel à sua aliança. Fez o que fez, porque ele prometeu que faria. Israel, mesmo persistindo em seus pecados, Deus se mostrou o mesmo Deus misericordioso de sempre. Até eu falei na mensagem que a irmã Salete colocou aqui no grupo: irmã, continue pedindo, porque é assim que nós conhecemos que nós servimos a um Pai Celestial que não se cansa de atender as nossas orações e de nos socorrer em nossas necessidades. Então, o resumo do livro, que também está já contido no capítulo 1, é esse: o nosso persistente fracasso em obedecer a Deus e a constante misericórdia de Deus em nos perdoar.
O nosso fracasso em obedecer a Deus aponta para a necessidade de um Salvador. Nós não somos capazes de obedecer a Deus. Precisamos de um Salvador que faça isso por nós. Não um Salvador que a gente tem que ficar imitando o que ele fez. Infelizmente, a literatura cristã infantil, quando usa os personagens bíblicos, infelizmente a maioria das vezes ressalta o personagem bíblico, as suas características positivas que nós devemos imitar e as características negativas que nós não devemos seguir. Mas, de fato, os personagens bíblicos, eles não são dados para serem imitados. Eles são dados como tipos do Salvador que nós precisamos, Jesus Cristo. E pretendemos mostrar em cada um dos juízes que a gente usar aqui nas pregações, que esses juízes, mesmo todos eles cheios de fraquezas, eles ainda conseguem apontar para o Salvador que a gente precisa. Então, nossa persistência e inclinação para o pecado mostra a necessidade de um Salvador e a permanente misericórdia de Deus diante dos nossos pecados garante que o nosso Deus vai enviar o Salvador que ele prometeu. Vai enviar no contexto dos juízes aqui, hein? Nós já conhecemos esse Salvador que é Jesus Cristo. Então vamos começar com esse tema geral que está no livro, mas vamos jogar ele dentro do capítulo 1. O nosso fracasso em obedecer a Deus revela a necessidade de um Salvador. Como já mencionei, a ligação entre o livro de Juízes e o livro de Josué, nós podemos ver já no primeiro versículo. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? Agora, uma coisa interessante é que parece ter havido um intervalo relativamente grande entre o final das primeiras guerras da época de Josué e o reinício dessas guerras de conquista agora, no início do livro de Juízes. Porque nós podemos ver lá em Josué capítulo 13, que quando chega no capítulo 12, encerram as guerras. O capítulo 12 até o final trata da distribuição da terra de Canaã entre as tribos. Então é feito os sorteios, é lançada a sorte, e cada tribo recebe os seus limites pelos quais cada tribo tem de lutar. Então no capítulo 13, Josué já era velho, as guerras já haviam cessado. Josué morreu e agora uma nova geração está surgindo. Essa nova geração já é mencionada no final do livro de Josué, capítulo 24, versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Veja que passou Josué, enquanto Josué estava vivo, velho, as guerras já haviam cessado, e ainda depois da morte de Josué, durante muito tempo. E no capítulo 2 de Juízes, no versículo 10, tem outra informação que complementa, diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração de Josué, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Veja o contraste de gerações. A geração de Josué conhecia o Senhor e as obras que o Senhor fizera no meio de Israel. A geração que se levanta depois não conhece o Senhor, nem os feitos que Deus realizou no meio de Israel. Esse conhecer aqui não é que eles não tinham conhecimento, não sabiam que tinha acontecido. Esse não conhecer, não deram crédito, não valorizaram, não honraram, não temeram, não fizeram caso de Deus e das obras que ele havia realizado no meio do povo. E nós veremos que essa mudança de uma geração para outra, eu vou tratar isso em outra pregação, tem realmente um chamamento muito importante para nós, como congregação e como pais,
como nós estamos trabalhando para garantir que a próxima geração continue com a mesma firmeza de fé que nós. Não é muito fácil julgar a geração de Josué, que conheceu o Senhor e os feitos dele, mas a geração seguinte foi completamente apóstata, chegou a esse ponto, hein? Nós trataremos isso em outra pregação. Mas então passou-se um longo período de tempo, e possivelmente esse longo período de tempo também ensejou para que o povo fosse se enfraquecendo, até chegar ao ponto que chegaram aqui no livro dos Juízes. Então, quando Israel entrou em Canaã, na época de Josué, eram guerras nacionais. Toda a nação de Israel liderada por Josué. Agora a situação é diferente. Cada tribo precisa elas mesmas seguirem adiante, avançarem, e cada uma delas lutarem, batalharem pelo seu território, o território que Deus já havia dado, como nós vimos no livro de Josué. Então, Judá foi a primeira tribo escolhida para recomeçar essas guerras de conquista. Versículo 2, o povo fez a pergunta no versículo 1, quem subirá? No versículo 2, o Senhor responde, Judá subirá. Então, Judá e a tribo de Simeão começa então as guerras de conquista, hein? As guerras para eliminar os cananeus da terra. Depois, versículo 21, Benjamim, versículo 22, Manassés, versículo 29, Efraim, versículo 30, Zebulon, versículo 31, Azer, versículo 33, Naftali, versículo 34, a tribo de Dan. Então, uma tribo informado que eles então estão iniciando essas guerras de conquista. Agora notem que nesse relato não estão sendo relacionadas aquelas tribos que estavam além do Jordão. Quando nós ouvimos as pregações de Josué, eu expliquei bem isso, que as 2 tribos e meia, a tribo de Gad, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, ficaram além do Jordão, não entraram para Canaã. Então somente 9 tribos entraram em Canaã, porque a tribo de Levi não recebeu o território próprio. Dessas 9 tribos, a tribo de Issacar é a única que não é relacionada aqui, provavelmente porque àquela altura não existia mais cananeus dentro do seu território e eles não precisaram sair a peleja. Então esse relato inteiro do capítulo 1 do livro de Juízes nos mostra 2 coisas importantes e que servirão a mensagem do livro durante os próximos capítulos e até o final do livro. É que ainda havia, no começo dessa nova geração que está surgindo, uma certa disposição de servir a Deus, a despeito do que a gente acabou de ler no capítulo 2, versículo 10, uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele realizou no meio do povo de Deus. Mas aqui no comecinho, no capítulo 1, nós podemos perceber que ainda há um resquício ainda de desejo de servir a Deus, de desejo de obedecer a Deus, mas junto com isso, misturado com esse desejo de querer servir a Deus, estava a incredulidade persistente da nação de Israel. Então, na verdade, essas 2 coisas vão se entrelaçar durante todo o livro, e esse entrelaçamento realmente se mostra uma coisa muito perigosa para o povo de Israel e, como veremos, também para nós. Misturar temor a Deus com incredulidade é muito perigoso. Além de ofender a Deus, as consequências para nós são terríveis, como nós teremos oportunidade de ver ao longo das pregações. Então vejamos em primeiro lugar que o povo esboçou algum temor inicial a Deus. Vejam no versículo 1 que
os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem subirá primeiro? Eles não simplesmente estão indo, hein? Eles estão realmente consultando o Senhor para ver quem deveria seguir nessas guerras de conquista. E a outra coisa é que ainda há neles a lembrança de que Deus havia ordenado a Josué que eles não podiam parar, eles tinham que continuar. Então eles estão mostrando que eles querem continuar com as guerras de conquista conforme Deus havia ordenado. Então podemos realmente ver que ainda há nessa geração esse desejo de querer servir a Deus, de querer agradar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus. Eles obedeceram a ordem de Deus também para que Judá fosse a primeira tribo a começar com isso, capítulo 2 até o início do versículo 4. E Judá, ajudado por Simeão, avançou contra os inimigos, começando por Bezeque. Isso é o capítulo 4, versículo 7. Na narrativa da destruição de Bezeque, é interessante porque Bezeque estava fora do território de Judá, mas provavelmente Bezeque montou uma aliança para vir atacar Judá. Então Judá, antes mesmo de ir lutar pelas suas próprias terras, teve de combater essa aliança de Bezeque, que estava fora dos domínios de Judá, derrotou Bezeque, e então depois ele volta para a sua terra. E Judá faz a esse rei Bezeque exatamente o que ele tinha feito com os outros reis que ele já havia derrotado. Ele tinha o costume de cortar os polegares da mão e dos pés, e depois não matar esses reis, mas deixar esses reis sem comida, para que eles se alimentassem das migalhas do reino que ficavam ali catando pelos lixos. E Judá faz exatamente a mesma coisa. Ele faz com que esse rei pague pelo pecado e crime que cometeu, corta-lhe os polegares das mãos e dos pés e leva ele cativo para a sua empreitada seguinte. Mas ele acaba morrendo em Jerusalém, que é o próximo confronto da tribo de Judá. Então Judá, na volta para o seu território, descendo mais para o sul para o seu território, versículo 8, eles combatem Jerusalém, que estava no caminho, e enfim, depois de combater e derrotar Jerusalém, eles avançam contra os cananeus que estavam em seu próprio território. Versículo 10 fala sobre Hebron, e depois Debir, versículos 11 a 15. Na verdade, Debir faz parte de Hebron, hein? Na narrativa de Hebron, a partir do versículo 10, nós vamos ver que ele derrotou Cesai, Aimã e Talmai. Veja que é mais de um líder que ele está destruindo. A própria palavra Hebron, pode ver aqui, que Hebron é o novo nome dado a um lugarejo. Kiriat quer dizer vila, lugarejo. Kiriat Arba era um lugar de Arba. Nós temos um aluno de hebraico, ele vai se lembrar. Existia um grande homem chamado Arba no passado, que era o pai de uns gigantes. Mas a palavra Arba também é a palavra para 4. Então é muito provável que Hebron antigamente se chamava Kiriat Arba, era composto de 4 vilas. E aqui nós estamos vendo que tem esses 3 que ele derrotou, e mais adiante tem Debir, que fazia parte também desse conglomerado de Hebron. Então Judá vem e destrói esses pequenos reinos que compunham Hebron, e Hebron ela é dada a Caleb, porque lá no livro de Josué, no capítulo 14, ela já havia sido prometida a Caleb como um tipo de compensação, de prêmio pela confiança de Caleb. Se lembram que Caleb, junto com Josué, eram os 2 espias que haviam voltado e confiaram no Senhor até o fim. Então Josué, como tipo de compensação pela confiança e pelos serviços prestados à nação de Israel, ele já havia prometido Hebron a Caleb, e agora isso é cumprido. Caleb recebe Hebron, que são essas vilas, e então ele oferece para quem vencesse Debir, que foi a última dessas vilas a ser conquistadas, ele oferece a sua filha Axa para aquele que conseguisse derrotar. E acabou que Otniel derrotou e conquistou Debir, e assim Judá, descendo, começa a conquistar todos os reinos
da região montanhosa, conforme o Senhor havia prometido, e no poder, na força do Senhor, eles avançaram corajosamente, sem medo, e ia destruindo reino a reino, exatamente como estava acontecendo na época de Josué. Na época de Josué não tinha reino que se levantasse contra Israel e prevalecesse. Teve aquela situação de Ai, que foi muito específica por causa do pecado de Acã, não por causa de fraqueza, outras do povo, ou de Deus não conceder vitória ao seu povo, foi muito específico, mas em geral, em Josué, o programa de conquista o povo avança, Deus vai com o povo e não tem nação que resista. E Judá começa bem, Judá começa assim, e começa avançando corajosamente, destruindo todos os reinos que estão à sua frente e conquistando esses territórios. Os versículos seguintes, versículo 16, mostra que os parentes do sogro de Moisés, que havia se juntado a Israel, e agora se junta à tribo de Judá, e junto eles vão à cidade de Zefate. Aqui já começa um território que vai ser mais difícil para Israel, e o que vem depois vai deixar isso bem claro. Aqui na montanha, Israel se garantia, digamos assim, e avançava, e com toda a força ele vencia a batalha. Não é que Deus não era com eles, eles não faziam isso sozinhos, mas eles estavam muito confiantes. Na montanha nós somos mais nós. Eles vão até Zefate, que é o limite aqui nas montanhas para quem desce para o vale, esse vale aqui. Eu vou até fixar umas fotos depois no mural ali, para os irmãos de vez em quando darem uma olhada. Esse vale é o vale para quem é a campina para quem segue para o mar Mediterrâneo. Depois eu vou colocar justamente para vocês entenderem mais a geografia de Israel. Eu já fiz isso na época de Josué, para entender um pouco a geografia de Israel e entender essas passagens também. Está dizendo que Israel começa a descer e chega aqui em Zefate, e essa cidade é um marco, é quase como um limite para Israel. Você vê que o versículo 16 diz que ela vai ser chamado, depois da destruição ela foi chamado, versículo 17, Hormá. Quem se lembra das pregações de Josué, eu expliquei muito sobre uma palavrinha Herem, quando tinha certas cidades que elas não podiam ser reaproveitadas, elas não podiam ser confiscadas, nada delas, elas tinham que ser submetidas ao Herem, a destruição completa. Não é só matar os moradores, mas é destruir tudo e reduzir a um montão de ruína para ficar como testemunho. A mesma palavra Hormá é a mesma palavra para Herem lá no livro de Josué. Então isso foi feito com essa cidade. A Judá não conseguiu passar daqui. Versículo seguinte, veja que versículo 18, ainda tem algumas cidades aqui antes, perdoe. Tomou ainda Judá a Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Veja essa informação aqui. O Senhor era com Judá. O problema não é que o Senhor se ausentou, não. O Senhor era com Judá. O problema todo é que, enquanto Judá estava batalhando nas montanhas, no seu território, porque era a sua região, era onde eles já estavam desde a época de Josué, eles avançaram muito confiantes e venceram. Mas eles não venceram por suas forças, venceram porque o Senhor era com eles. Porém, quando ele começa a descer aos vales, o que ele vai encontrar lá nos vales são carros com ferro. Inclusive, se você vai ver as discussões na arqueologia, tem muita discussão, porque alguns vão questionar se já existia a exploração do ferro naquela região, naquele determinado momento. Então tem problema de datação aqui. Mas provavelmente o carro não era um carro de ferro, era uma carruagem, mas que tinha os ferros na frente como um tipo de instrumento de arma, que é lá aqueles espetos, ganchos, para rasgar quem viesse pela frente. Provavelmente o uso de ferro realmente era bem restrito ainda. Mas veja, Judá não desce para as vilas, ele não encara, ele não enfrenta.
Deus era com ele. O versículo 19 é muito importante, porque mostra claramente Deus era com eles. Isso é aquela frase que lá em Josué acontece a cada guerra de conquista. Deus era com Josué, Deus era com o povo, e o povo avançava e não tinha nação que resistisse. O que Judá precisava fazer, que era somente ir. Vai, não olha para o carro, não olha para o ferro, não olha para os teus inimigos, vai, Deus é contigo. Isso era a promessa de Deus ao povo de Israel. A Judá se esquece do Senhor e olha para os carros, para o poder das armas, para a força dos seus inimigos. E então, tristemente, o versículo 19, que um único versículo divide em duas realidades tão diferentes. Deus era com eles, mas eles não conseguiram vencer os moradores do vale. Isso é realmente uma coisa muito triste. Eu vou voltar a isso na conclusão. Depois do texto narrar que Judá começou bem, começou avançando em nome do Senhor e conquistando as primeiras cidades do seu território, que estavam dentro do seu território. Depois, versículos 22 a 25, passa a narrar que Manassés também começa bem. Lembre-se, Manassés, aqui a gente lê sobre os filhos de José, né? Então, mas os filhos de José aqui, os filhos de José eram dois, que herdaram em Israel, Efraim e Manassés. Manassés era a maior tribo em Israel, aquela tribo que metade dela ficou de um lado do Jordão e outra metade, se você pegar o mapa, você vai ver lá que Manassés sozinho era um terço praticamente de Israel. Então é Manassés propriamente aqui, que muitas vezes é chamado como José, às vezes é chamado pelo nome do pai. Então ele começa, versículo 22 a 25, ele sobe contra a cidade de Betel, peleja contra a cidade de Betel e vence a cidade de Betel. Betel passa a ser realmente um território de Israel, já desde essa época aqui. Uma coisa que de vez em quando a gente vai perceber que algumas cidades que são mencionadas são conquistadas e depois diz que não foram conquistadas. Algumas delas, inclusive, já lá em Josué menciona que foram conquistadas. Uma coisa que a gente deve entender dentro desse programa de conquista é que de vez em quando certas cidades não foram conquistadas de uma vez por todas. Jerusalém, por exemplo, nós lemos que Judá, quando voltou da batalha de Bezeque, eles feriram ao fio da espada Jerusalém. Você pode pensar, eles conquistaram Jerusalém? Não. Mais adiante nós vamos ler que Benjamim, que Jerusalém propriamente ficava na tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que estavam em Jerusalém. Propriamente os jebuseus só vão ser expulsos na época de Davi. É Davi quem realmente entra os soldados entram pelo túnel de água e consegue entrar na cidade fortificada e transformar Jerusalém na cidade do grande Deus, em Sião, a cidade do rei, do grande rei. Aqui, Manassés também começa esboçando essa confiança em Deus, avançando contra os inimigos, destruindo uma cidade importante, que era a cidade de Betel, e note que no versículo 22 lemos semelhantemente ao que nós já vimos sobre Judá. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. Mesma coisa que a gente vê com Judá. Então Deus era com José. José, aqui Manassés, avança contra Betel e com base na promessa de Deus, vai, porque Deus vai destruir, não tenha medo não, vai e destrua, e funciona. O problema é que só funciona com Betel. Depois disso, Manassés não consegue avançar mais, e eu vou voltar para isso depois, não consegue outras conquistas. Então, até aqui eu estou destacando para os irmãos que realmente no começo, essa geração, mesmo sendo classificada como uma geração depois de Josué, que não conhecia Deus e não conhecia os feitos de Deus, mas ela ainda mostra que há um certo vigor, uma certa vitalidade na sua fé no comecinho, mas essa fé não é genuína, ela não é uma fé fortemente
firmada em Deus. E então, aquele vigor, aquela confiança inicial dá lugar à incredulidade. E essa incredulidade levará a nação de Israel à apostasia. Voltem mais uma vez para o começo do capítulo, os primeiros versículos do 1 a 4. Uma coisa chamativa é que quando Deus nomeou a tribo de Judá para iniciar a conquista, percebam que a tribo de Judá não vai sozinha. Ela não se confia. Ela chama o seu irmão, Simeão. Simeão era a única tribo de Israel que recebeu possessão dentro de outro território. Um caso você vai pegar no mapa, você vai ver, quando você vê lá Simeão, você vê que Simeão está dentro do território de Judá. É a única tribo que recebe um território dentro de outro território. Simeão é também o irmão legítimo de Judá, porque os dois são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Lembre-se que Jacó teve 2 mulheres e 2 servas, 2 concubinas, filho com as 4 mulheres. Mas os 2 eram filhos da mesma mulher, Lia. Então, essa proximidade entre eles fez com que então Judá pedisse auxílio, e Simeão então se dispôs a acompanhar Judá durante essa caminhada. Então, veja, ele não confiou de ir sozinho, conforme o Senhor tinha nomeado. Era uma tribo por vez. Ele deveria confiar e ir em nome do Senhor. Então aqui já mostra realmente uma falta de confiança. Além disso, lá no versículo 19, na parte B, nós vimos que toda aquela confiança aparente de Judá acabou quando eles olharam para o carro de ferro e disseram: não, isso aí é demais para a gente não consegue. Pense só, né? Pense eles, eu estou supondo eles dizendo: não, isso aí a gente não consegue enfrentar. Está vendo como Deus está fora? Porque é a confiança neles. Então eles já vinham lutando muito mais confiando neles do que no próprio Deus. E agora, quando a situação realmente exigiu uma confiança irrestrita, eles não conseguiram. Eles negaram a fé, negaram a confiança que eles anteriormente haviam demonstrado em Deus. Manassés faz a mesma coisa. É muito curioso que embora Manassés, o texto, versículo 22, disse: o Senhor era com ele. Manassés não precisava inventar nada. Era ir e destruir a cidade e acabou-se. Mas o que ele faz? Eles veem um homem saindo da cidade, chama esse homem para um acordo e oferece a ele salvação. Você não vai morrer se você disser onde está a entrada da cidade. Provavelmente não é a entrada principal da cidade, que isso todo mundo conhecia, mas provavelmente as cidades fortificadas sempre tinham fugas subterrâneas, e provavelmente é isso que eles querem saber. E um homem delata o seu povo para salvar a sua vida e da sua família. Ele indica o lugar da entrada, provavelmente essa entrada secreta, e então Manassés vai e realmente reduz Betel ao fio da espada e destrói e conquista Betel. Mas não foi por causa dessa perspicácia de Manassés que a tribo conseguiu destruir Betel, é porque Deus era com ele, era só ir e conquistar, e pronto. Mas essa associação, que eu até vi em comentário fazendo comparação com a situação de Jericó, porque lá também houve um acordo entre os espias, né, quando queria invadir e destruir Jericó, mas tem uma diferença gritante. Aqui ele está fazendo aliança com um ímpio, lá os espias fizeram aliança com uma crente, a crente Raabe, que depois daquilo ali fez o que fez por amor a Deus, pelo desejo de viver no meio do povo de Deus, e depois Raabe efetivamente escolheu o povo de Deus como seu povo, para a sua morada, e foi para dentro dele, viveu no meio de Israel. Aqui não. Veja o que o homem faz depois que Manassés destrói Betel e eles são deixados livres. Versículo 26: então se foi ele à terra dos heteus, ou seja, os pagãos que estavam lá ainda resistindo, edificou uma cidade e chamou a cidade de Luz. Isso é quase um desafio. Vocês destruíram Luz, porque o nome de Betel anteriormente se chamava Luz. Luz aqui não tem a ver com iluminação não, tá? A palavra hebraica luz
outro sentido. Mas veja, eles quase que como numa afronta ao Deus de Israel, que acabou de destruir Luz, que agora se chama Betel. Ele foi para o povo pagão lá e construiu outra cidade, o nome dela é Luz, vai continuar. Veja, que diferença. Então realmente Manassés já está, mesmo conquistando Betel, está mostrando sua fraqueza, mostrando que não foi, Deus entregou Betel na mão deles, mas eles não fizeram isso com completa confiança em Deus, não fizeram. Conclusão, irmãos. Olhando para o restante desse capítulo, o que nós vamos ver a partir do versículo, já no versículo 21, nós lemos, olha, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que haviam em Jerusalém. Não obstante, nós temos lido anteriormente que Judá passou a fio da espada. Está vendo aqui que eles passaram a fio da espada, mas isso não significou a completa destruição da cidade. Ou, se eles chegaram a expulsar, os jebuseus retornaram. O ponto é que continuou habitando lá. E a partir do versículo 29, Efraim, que é o outro filho de José, Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele. Então, os cananeus continuam habitando junto com essa tribo de Efraim. 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele. Então os habitantes continuaram no meio deles, sujeitos a trabalhos forçados. No máximo que os israelitas conseguiram, na maioria dos casos aqui, foi sujeitar os cananeus a trabalho forçado num tipo de acordo, de camaradagem. A gente não te expulsa, mas tu ajuda a gente aqui. Versículo 31, Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem de Alabe, de Aquzib, de Elba e de Afec e os de Reob. Agora veja o 32, porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Essa inversão aqui é interessante, porque Azer foi tão fraco, que é ele que continua no meio dos cananeus, como se ele não dominasse nada. Porque nos outros casos, pelo menos, os cananeus continuaram e ficaram debaixo do serviço forçado. Mas no caso de Azer foi tão fraco, que é ele que está como intrometido lá no meio dos cananeus. Veja que lástima. Naftali, versículo 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Seme, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, o de Bet-Seme e de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Então, eles, como aconteceu com Azer, estão habitando no meio de outros cananeus e somente teve uma pequena vitória ali com um povo ali. E, por fim, versículo 34, os amorreus arredaram os filhos de Dan até a montanha e não os deixaram descer ao vale. Se você vai pegar lá em Josué, na distribuição das terras, a terra que cabia a Dan era basicamente no vale, ou seja, eles ficaram com o quê? Com nada. Eles tinham que descer o vale para conquistar a sua herança, mas eles foram rechaçados, expulsos para a montanha. E depois, o que vai acontecer? Essa tribo de Dan, a montanha não era o seu território, e eles não conseguem ficar na montanha, e os últimos capítulos de Juízes vão narrar justamente a tribo de Dan procurando outro lugar para eles, porque eles não puderam descer o vale, e eles então vão lá para o extremo norte, porque a tribo de Dan, o local original era no contato, descendo para o território dos filisteus, para o mar Mediterrâneo. Mas Dan depois migra para o extremo norte, consegue lá uma cidade, invade, destrói e ocupa aquela cidade. E então você, de vez em quando você vai ler, especialmente aqui em Juízes, e Samuel, e Reis, e Crônicas, quando vai falar sobre todo Israel, você vai ver a expressão de Dan até Beceba. Talvez vocês já ouviram isso, hein? De Dan até Beceba. Porque Dan ocupou agora o extremo norte de Israel, uma pequena cidade, e se tornou o limite norte de Israel, fora da sua possessão original. Então Beceba está lá ao sul, e agora Dan virou o limite ao norte. E isso fica como um tipo de expressão fixa para determinar os limites de Israel. Porém, pior ainda, mais para frente, Dan desaparece dessa região, e a Bíblia simplesmente não mostra mais
onde a tribo de Dan estava? Desapareceu. Tem uma tese que a tribo de Dan, ela continuou migrando para o norte, e um remanescente dessa tribo é aquilo que hoje nós conhecemos como Dinamarca. Os dinamarqueses seriam supostamente os remanescentes de Dan, mas isso é só uma teoria. Então, percebam que a apostasia não é uma coisa que você dormiu crente, acordou apóstata. Dormiu um crente, amanhece um incrédulo. Não é assim que acontece. E a gente pode ver isso aqui. A nação começa bem. A nação começa crendo em Deus, confiando. Ainda está querendo servir a Deus. Eles estão cheios de fraquezas, mas eles querem servir a Deus. Isso fica claro aqui. Mas junto com essa confiança, estava lá a incredulidade incipiente, como um veneno que não foi tratado, que não foi purgado, que não foi eliminado da nação. A nação precisava de um socorro, precisava de um Salvador que removesse esse mal da nação. Não simplesmente um Salvador que libertasse das mãos dos inimigos. Isso é somente um tipo, um símbolo da verdadeira libertação, que é a libertação dos nossos próprios pecados. O nosso maior inimigo não é o vizinho da gente, não é o governante, não é outra nação. O nosso maior inimigo somos nós, os nossos pecados, nossa natureza humana caída. Nós precisamos de um Salvador que nos liberte desse mal terrível que aprendemos claramente estava maltratando a nação pactual. Mas Deus, misericordiosamente, promete essa salvação, anuncia essa salvação e dá, enquanto essa salvação não acontece em Cristo Jesus, o povo pode provar um pouco dessa salvação nos muitos salvadores que Deus enviará para a libertação da nação de Israel. Então, essa nova geração, com todas as suas fraquezas, uma nação que não conhecia Deus, que não conhecia os feitos de Deus em Israel, mas essa nação ainda tinha alguma coisa de confiança em Deus, mas misturou o temor de Deus com incredulidade. Isso leva à apostasia. É a suma do livro de Juízes. Incredulidade vai levar à apostasia. Quem na igreja serve a Deus, juntamente conosco, crê em Deus, mas alimenta essa incredulidade, não sei quanto tempo vai resistir, não. Não sei não. Às vezes é só uma questão de tempo. Vai cair. E a gente tem vários exemplos no meio do caminho, de pessoas que começaram bem, mas pararam no meio do caminho, porque a sua fé não era genuína, a sua confiança não era completamente em Deus, estava misturando confiança em Deus com incredulidade. Então voltem para casa pensando sobre isso. Um pouco de incredulidade fermenta toda a massa. Tem um versículo parecido com isso, né? Romanos 5, versículo 9. Lá Paulo fala sobre um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de incredulidade leveda todo o temor a Deus. A mistura do temor a Deus com um pouquinho de incredulidade não resulta em simplesmente um temor fraco. Misturou e o temor não é tão forte, é fraco. O resultado da incredulidade com temor é apostasia. Isso é o que o livro de Juízes vai mostrar mais de uma vez até o seu final. Não devemos brincar com isso. Não devemos tolerar isso. Não devemos aceitar que a nossa fé em Deus esteja misturado com incredulidade. De jeito nenhum. Isso vai acabar com a gente. É só uma questão de tempo. Vocês não podem crer em Deus somente quando for conveniente. Aqui é meu espaço, aqui dá para resolver. Aí eu sou crente. Aí eu creio em Deus.
Que venham os cananeus das montanhas aqui, que aqui a gente tem mais a gente se garante. Deus é com a gente. Pois é nas horas mais difíceis, quando a nossa fé é provada no extremo, é que nós mostraremos realmente o quanto nós amamos o nosso Salvador, o quanto nós confiamos nele e o quanto nós estamos dispostos a enfrentar as nossas fraquezas, os nossos inimigos, não olhando nem para a nossa fraqueza, nem olhando para a força do nosso inimigo e nem para o poder das suas armas, como Judá olhou para a força dos seus inimigos e para o poder dos seus carros de ferro. Mas eu sei quem nós somos. Eu sei o pecador que nós somos, eu sei o pecador que eu sou. Eu mesmo tenho medo. Eu tenho medo de negar o meu Salvador. Por isso devemos aprender que ao primeiro sinal de fraqueza de fé, corra para o Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode vencer os nossos inimigos. Vocês não têm força para enfrentar os inimigos. E vocês não precisam fazer isso. Vocês não são chamados a fazer isso. Vocês não são chamados a enfrentar os inimigos de vocês com as próprias forças de vocês. Não. Vocês são chamados a confiar no Salvador que lhes é prometido. Por isso, irmãos e irmãs, conservem a fé. E contem com a graça de Deus. Porque pela graça, não tem a menor dúvida, por maiores que sejam os inimigos, por mais poderosos que sejam suas armas, você vai vencer. Amém.